Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ver o capítulo 16 do livro de vocês, que fala sobre a coesão e a progressão textual, certo? Temos aí um textinho. Ao contrário dos brancos, não podia circular pela cidade sem um salvo-conduto, pois corria o risco de ser preso. Não podia ocupar os bancos reservados aos brancos, nem subir no ônibus deles. Não podia frequentar as praias dos brancos, nem ter as mesmas profissões que eles. Ao contrário dos brancos, não podia votar. Percebam que durante esse texto, o autor fala muito não podia, a expressão não podia, tá? Ela é dita 4 vezes nesse texto, tá? Aí tem uma hipótese, uma pergunta. Agora levante hipóteses. Por que o autor optou por repetir a expressão não podia? Você já sabe que um texto não é formado apenas por uma reunião de palavras ou frases isoladas. Para que ele produza sentido e possa progredir, é necessário que haja uma relação lógica entre os seus elementos. Uma das formas possíveis para garantir essa progressão é através da retomada de elementos que pode ocorrer através de diferentes mecanismos. Aí nós temos a recorrência de termos, né? Que no caso aí vai ser a repetição desses termos. No fragmento que abre esta seção, no caso o textinho que nós acabamos de ler, o autor do texto optou por repetir de forma intencional a expressão não podia. Dessa forma, ele reforçou a ideia de proibição que recaía sobre os negros na África. Assim, a repetição de um termo, de uma sequência de palavras ou até mesmo de uma frase inteira pode ser empregada para diversas finalidades, como, por exemplo, enfatizar uma informação, ou seja, dar ênfase, está ali mesmo reforçando. Tinham pouco dinheiro e poucos direitos. Demarcar um contraste. Há líderes e líderes. Mandela foi um grande líder. Sugerir uma correção. O governante disse que enormes esforços estavam sendo feitos para melhorar a condição de vida de menos afortunados. Enormes? E quantificar. Mandela passou noites e mais noites sem dormir. Então percebam aí que há diversas finalidades que foram formadas aí, né, para a repetição desses termos. É interessante quando a gente observa como um texto pode ser rico de informações, né? Agora, recorrência de estruturas, que é o caso do paralelismo. Nesse caso, estruturas que formam o período podem ser preenchidas por diversos termos, sem que haja necessariamente repetição de uma mesma palavra. Então, olha, colocados de lado, ignorados pelos governantes, abandonados à própria sorte. Não disse quem foi, certo? Note que a recorrência de verbos no particípio forma uma estrutura uniforme que acentua a condição inferior a que os negros eram submetidos. Observe como a variação em uma estrutura pode prejudicar a coesão do texto. Era preciso justiça, igualdade e respeitar as diferenças. Era preciso justiça, igualdade e respeito
as diferenças. Veja que a inclusão de um verbo no infinitivo após uma sequência de substantivos quebra a estrutura inicial, comprometendo a unidade do enunciado. É nítido como no segundo exemplo, que reúne apenas substantivos, o texto flui melhor. Reparem que na primeira frase que eu li, era preciso justiça, igualdade e respeitar as diferenças. Respeitar, aí, é um verbo no infinitivo, que foi empregado logo após dois substantivos, justiça e igualdade. Certo? Mas na segunda... Ai, esse fone. Na segunda frase, não é mais colocado um verbo no infinitivo, e sim outro substantivo referente ao verbo. Então, olha, era preciso justiça, igualdade e respeito às diferenças. O texto fica mais fluido, fica melhor. Recorrência de conteúdos semânticos, que é a paráfrase. Aqui, a recorrência é feita por meio do emprego de palavras diferentes, mas que tenham um sentido próximo. Aparecem nesse caso articuladores como isto é, ou seja, quer dizer e outros, que introduzem as novas construções, garantindo a coesão textual e a progressão temática. O emprego de sinais de pontuação como vírgulas, 2 pontos, também é comum. Confira. Os negros viviam em townships. Eu acho que é assim que fala. Isto é, distritos em áreas urbanas habitadas apenas por cidadãos não brancos. Passeavam no Veld. Gente, eu não sei falar essas palavras assim. Que é pradaria sem árvores. Veja que no segundo segmento, que se segue a expressão isto é, no primeiro exemplo, ou após os 2 pontos, no segundo, traz a mesma informação já mencionada, porém estruturada de forma diferente. Assim, esse recurso se presta a esclarecer ou explicar um conceito ou uma palavra. Mesmo que eu não tenha conseguido dizer aqui o que significava, né? A palavra isto é e os 2 pontos ali embaixo demonstram que algo que foi dito vai ser melhor explicado, tá? E isso é quando nós usamos paráfrase, certo? Então é isso. Um beijinho e tchau.